Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Eu ia perguntar pra vocês o seguinte, por que vocês acham que, assim, tudo já se discutiu se os dinossauros foram extintos por meteoro mesmo, se a Terra tem 4,6 bilhões de anos, se tem 7 milhões, entendeu? Uma vez eu trouxe o Rodrigo Silva aqui, o Rodrigo Silva falou pro Sacani que o dilúvio existiu e foi daquele jeito mesmo, entendeu? Por que só a Terra plana, entendeu? Tem meio que um negócio assim que as pessoas não podem questionar. Se você fala um negócio desse, você é considerado maluco. Se você quiser, eu posso responder de uma forma bem objetiva. Tem a ver com o pecado do ser humano, coisas atreladas ao ego e à vaidade, eu acredito. Porque nós somos criados num sistema onde a maioria dos nossos pensamentos não surgem a partir de nós, da nossa avaliação do mundo. Eles são depositados na nossa mente. Então a gente passa por um processo de mudança de pensamento, o sistema vai acrescentando informações de como o mundo seria, explica isso para nós, e chega num determinado momento que pessoas gabaritadas, que passaram pelas universidades, elas têm talvez uma certa incapacidade de mudar essa visão do todo, partindo dessa tese principal da forma da Terra, que muda tudo. Muda tudo. Você entender que a Terra é plana ou que a Terra é uma bola, muda totalmente sua cosmovisão, sua visão diante do todo muda tudo. Primeiro que assumir que a Terra é plana, você já assume que o Criador existe. Já começa daí. Isso. Qual que é o impacto disso na mente de um cara que é revoltado, ou um cara que por ego ele se transformou num ateu, por exemplo, ele acha que ele entende de tudo, de toda a verdade do mundo. Qual que é o impacto do cara do dia pra noite ter que assumir que a Bíblia é verdadeira? Cai o chão dele, né? Hã? Cai o chão do cara. Eu entendo que isso daí é complicado pra caramba pro ser humano, porque eu sei que eu sou um pecador, eu sou um imundo. Eu luto todo dia pra ser um cara melhor, pra ir contra os estímulos da carne, os pensamentos negativos, satânicos. Então eu sei que se eu deixar por minha própria conta, eu vou pro lado do pecado. Eu vou querer acreditar na mentira. E o modelo do globo, ele é uma mentira confortável. Ele já tá bem estabelecido, bem ensinado, as pessoas não questionam, fica por isso mesmo, todo mundo acha que vai plantar batata em Marte e tá tudo certo. E acabou, fica por isso aí. Aí quando chega um cara que nem eu que simplesmente fala o óbvio, ó, não dá pra ver a curva da Terra, de nenhum lugar, de nenhuma altitude. Eu sou louco. Aí os caras pesquisam no Google, você é tonto, você nunca andou de avião, a 10 km de altitude você vê a curva. Mas todo mundo anda de avião e não vê curva. Você vai a 30 km de altitude, não tem curva. Você vai a 40, 50, 60, não tem curva. Hoje vocês acreditam que a água faz curva ou não? Oi? Hoje vocês acreditam curva que a água de nível, faz você tá curva? falando? Depende da curva que você tá falando. A curva do globo, não. Que a água tá grudada na bola rodando, aí não. Princípio, isso muitos anos atrás, quando começou essa moda de terra plana, o cara mandou mensagem pra mim, é impossível a água fazer curva. Sim. Aí eu enchi meu copo d'água assim, deixei seguro pela tensão superficial e tirei uma foto. Falei, olha a água fazendo curva. Então o legal é que a gente vai quebrando todas as certezas da terra plana. Mas isso, não quebrou nada. Tensão superficial não quebra. Fazer um comentário sobre isso aí. A tensão superficial da água é uma coisa. Sim. Outra coisa é a gravidade. Não, quando concordo. a gente fala, por exemplo, que a água não faz curva, o que estamos falando? Que a água, ela não fica grudada numa bola como essa, enquanto tá girando através de uma força mística chamada gravidade, que pode ser refutada por termodinâmica. Outra coisa, a física natural da água, não sou eu que tô falando nada disso. Podem pesquisar. A física natural da água é qual? É buscar o nivelamento. Você nunca vai ver... Tanto é verdade que eu tô falando que você consegue fazer algum experimento em escala mínima ou máxima, reproduzindo o que você vê no modelo do globo? Mas essas ela se bolotas nivela girando por quê? e segurando água? Ela se nivela por que água? Existe a pressão. Por causa da gravidade. Não, cara, é a pressão atmosférica. Se tiver com a mesma pressão... se não tivesse pressão atmosférica, não tinha nem água. Não, se não tivesse pressão atmosférica, não tinha a atmosfera. Água gelada, né? Não tinha atmosfera o pessoal fala em que primeiro lugar. assim, ó... Não, claro. Não tinha igual atmosfera. você falar, se não tiver o ovo, não tem ovo. Na verdade, se a Não, pressão atmosférica não, que é existe isso. não fosse calibrada do jeito que é, não teria nem vida. Não, porque se fosse não tudo teria isso... Você vida. pode ter vida com mais ou com menos pressão, sem problema. Não, não é sem problema. Se Tanto tu- que você tem vida em Engenheiro, extremamente quando o profundas jogador do vai oceano. quando o jogador de futebol vai Sim. em lugares mais altos, Sim. ele já sofre pra respirar porque o diferencial de pressão é diferente. Porque nós somos muito frágeis. Mas eu vou falar dos é difícil extremófilos, pro cara por exemplo. respirar ali. Concordo. Entendeu? Mas então olha só como mas que um cara ir jogar bola... Sim, mas você entendeu Por isso eu até falei pra ele, quando ele passou um conceito aqui, que eu falei, ó, tá errado no conceito.
A gente na ciência, a gente se preocupa com a precisão dos conceitos. Certo. Quando você fala que a água, por premissa, a água de jeito nenhum, ela faz curva, Sim. então já tá errado, porque a gente mostra na tensão... Por curva através da gravidade. Vamos Isso, corrigir a então, expressão, por isso então. que tem Por que curva tomar através da gravidade. É muito verdade. cuidado É com verdade. essas coisas. É o tanto quanto Olha redundante só, falar observa- isso, né? a Que não faz ciência muito tempo. é- Observa esse globo aqui. Existe uma película muito fina aqui que eu falei que era 30 quilômetros, né? A Que gente em 30 considera uns 100 quilômetros. Mas 95% tá dentro de 30. Mas tudo bem, tá? mas não posso dizer que 5% Tudo não bem, existe. 100 quilômetros. 100 Tá. quilômetros aqui é nada. Aqui nós estamos falando de 6.100 e poucos, né? De raio, de raio. 12 mil. 12 mil. 6 mil e Isso. pouco, 12 mil. Sim. 12 mil. O que são 100 metros perto de 6 mil? Não, só 100 quilômetros. Não, 100 quilômetros. 100 Certo. quilômetros perto de 100 mil. De 6.370. O que é? Se fosse colocar aqui, não dava... Tu não ia nem notar direito aqui essa distância, tá? Certo. Ah, É uma e- camada fina, sem dúvida. Uma camada extremamente fina. Sim. Só que não existe na física a menor possibilidade de um gás existir sem haver uma contenção. Tanto existe que tá aí. Não existe, porque olha aqui, ó, tu Olha não que a consegue NASA provar discorda. isso. Então, Tu peraí. não consegue. Então, Calma, Júpiter deixa eu não existe, terminar. então. Deixa eu... Não, que ele já falou de pulou Júpiter, pra só posso... Júpiter. Não, Já já pulou pra quer que Júpiter. botar uma imagem Aí Google? tu ferra mais Júpiter, O que porque eles Júpiter é falaram? gasoso. Ainda por cima é isso, é gasoso Por Júpiter. favor, qual que foi a notícia tem aí um recente vidro em da volta moda? do O que Júpiter? eles Não falaram? é vidro, não existe essa bola aí, cara. Gera, o que a própria NASA disse que era necessário pra ter vida em Marte, pra gente conseguir conquistar, colonizar Marte? Via de regra, água. Não, não, sim, mas eu tô Sim. falando, eles teriam que criar mini domos. Domos, é. Em Marte, pra ter confinamento Ah, de falou gás. mesmo. É. Sem Falou. confinamento Falou. de gás não Mas é tem óbvio, vida. Porque Como não que você tem confina atmosfera. Como você... E como que Se você... tivesse atmosfera, não precisava do E domo. como que você confina gás numa bola que tá em contato, que esses gases mantêm contato com o Por suposto causa de vácuo uma do coisa espaço? chamada Isso não sai? gravidade. Você Calma. acabou de provar a gravidade. Não. Você acabou de provar a Não. gravidade. Não, Por favor, não. tá bem engraçadão. Por que não sai de, Tá por que bem não engraçado. sai de Júpiter o gás, então? Porque não tem essa história. tem gás no Júpiter? Não tem Eita, essa. nós. Não. Tá olha. todos os cientistas do mundo errado. Mas é o Então modelo. todo Eu posso- mundo, você- lavagem, é uma hipnose coletiva dentro da academia. Todo mundo foi hipnotizado. Sim, tu começa desde Porque o que mais tem na desde academia é a quinta, discussão. desde a quinta série tu começa a te colocar na tua cabeça que tem um monte de bola voando e a criança até acha meio estranho no início, Sim. mas tu vai sendo Mas desde o ser pequeno mágico fazer doutrinado. pão e aparecer a terra plana, tudo bem. Não Não é nem isso, precisa né? ser um Não, ser mágico é. aparecer. O ser mais mágico é aquele que faz de uma explosão gerar tudo, inclusive tu. Uma explosão, um Big Bang gerou tudo, não só o planeta. Se for por esse lado, como nada uma faz lua- sentido, realmente. Uma lua sendo totalmente regulada para Exato. girar exatamente ela tá girando também a lua, mas ela gira sincronizada com a Terra para Então nós mostrar temos sempre temos duas É. hipóteses de deuses. Tem um deus que Isso. faz tudo a partir da ordem e aquele que faz da desordem. a desordem. Escolha em qual você O acredita. caos criando É o a deus ordem. do caos e o deus da ordem. É isso Tá, aí. escolha o seu deus, então. Então, no vocês final se acabaram de trata usar disso, dois então. exemplos que provam a gravidade. Um, a atmosfera, porque Não, ela tá aqui, não foi pro espaço, e eu outra, questionei lua o seu acoplada. modelo. Olha, Pra você dizer, eu questionei o seu modelo, engenheiro. Eu falei É. assim, ó, nesse modelo do globo você tem o vácuo do espaço em contato com a matéria, com os gases aqui da nossa atmosfera, e esse vácuo não puxa. Então, segundo a lógica do modelo do globo, você teria que provar massa traindo massa pra dizer que isso acontece. No meu modelo, eu digo, pra existir vida aqui dentro da lógica, precisa ter confinamento. exatamente. Por isso que eu citei o exemplo de Marte, que a própria NASA diz que Tem pra que criar colonizar Marte tem mini-domos. que ter É, confinamento de mini-domos. gás. É. Eu não consigo entender como que pode existir vida num lugar se não tiver confinamento de gás. Tem que ter Isso algo você segurando reproduz esse em gás. microescala, inclusive. Exatamente. Então, e o que tá segurando esse ar em cima da gente? Olha, existe está Porque é o ar confinado. que faz as outras coisas cair. E o que faz o próprio ar? Não. Mas aí existe Ficar um aqui. gradiente de pressão, que é o que você estava explicando. Ó, exato, A tem o pressão, a gradiente de atmosfera. pressão e essa questão da expansão, né? Essa Tem um expansão gradiente de pressão falando que é mais baixo a pressão aqui. mais alta, a Não, mais pressão alta. embaixo. Ou, desculpa, mais alta a pressão. É, mais Não alta e foi vai você que diminuindo. fez um vídeo falando que no alto das montanhas a pressão é mais alta? Não, eu falei que pressão mais alta. Nunca falei isso. Onde é que tu É? viu isso? Vi um vídeo aí, então deve estar enganado. Não, com Talvez certeza esteja tá falando de enganado. coisa- Você não cara. fez Isso é um uma vídeo coisa- provando que a pressão era mais Não, alta em não, alta não. de montanha? Não. Então, enganei. O que eu provei é que a densidade é maior acima. A densidade A do quê? densidade do ar A densidade do ar no Sim. alto do Everest é maior? maior do que no solo. Tem maior pressão porque existe maior agitação das moléculas. Por isso que eu falei no começo Peraí, da conversa vamos lá. que a atmosfera, esse é um ponto dos mais É. importantes, porque a atmosfera, se nós formos levar o modelo do globo em consideração,
e estudar o comportamento da atmosfera, dos gases na atmosfera, a gente percebe que ele se comporta diametralmente oposto ao modelo do globo. Não faz sentido nenhum. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Vai. densidade, quer dizer, a quantidade de massa por volume em cima do alto do Everest é maior do que aqui. Exato. Mas aí devia ser o contrário, porque aqui tá embaixo, né? A gravidade deveria ser o mais, contrário pela o mais gravidade. pesado. Então, o mais pesado fica embaixo. O mais denso deveria, Ah. segundo o modelo do globo, Mais é isso denso. que eles defendem. O mais denso deveria estar aqui abaixo, porque É. você tem a força da gravidade puxando isso. É. Existe Mas não é uma o que acontece na coluna, prática. existe não no modelo do globo, tem uma coluna de ar que está sendo atraído pela gravidade, né? Então essa coluna que pesa em cima das nossas cabeças, porque tem essa força mística puxando, tá? Entendi. É, Exato. tem nada Só de que- mística, mas tudo bem. Não, Não, ela é é um- mística a partir do momento em que eu provo que o menos denso está abaixo. E isso, esses registros que são feitos de faróis, de ilhas. Mas o mais denso, tá? Inclusive na água é assim, não, quanto não mais é. pra baixo, Não, mais mas é denso. gases. É fluido, é diferente, O né? Aí fluido- quando vira... Não, mas água é fluido também. Não, é Não, fluido, mas é estamos falando de líquido. fluidos diferentes. Quando você fala da está em- atmosfera, gás, a Quando água... é gás, estado. é o contrário. É, diferente. isso aí. Tá, por Isso. quê? É como a viscosidade. Ah. A viscosidade do ar, quanto mais frio fica, é o contrário do que a viscosidade da água. Isso. Ou Se do você líquido. tiver a mesma quantidade de matéria, Dos que não é gases, o caso. Não, Que não é o caso. Ó, só ouve. ó. Ah. Se eu pego o mel, eu esquento o mel, Sim. ele se torna menos viscoso. Aí eu derramo ele mais fácil. Se Sim. ele tiver mais frio, ele vai ficar caindo devagarinho. Porque tá? você não mudou a densidade do mel. Você tá levando uma Não. variável só em consideração aí. Não, a viscosidade, tô levando em conta a viscosidade. Sim, tá? mas a viscosidade, ela só funciona desse jeito, nesse seu caso, porque você não mudou a Não. densidade do mel. Não funciona. Agora, se tivesse a densidade maior do que aqui no alto do Monte Everest, que é medido a velocidade do vento lá, vocês já viram em reportagens, eu espero que vocês acreditam em velocidade de vento, né? Que você tem ventos de 100, 150 km por hora e a pessoa sendo atirada pra trás. Vocês já Sabe viram como, isso? sabe como é que é o nome No desse alto, vento? peraí, O nome desse vento, vou te dar o nome. Ah. O nome desse vento é vento de vácuo. Vento de vácuo. No modelo Globo é o vácuo tá fazendo vento, porque lá Nossa tá o ar senhora, rarefeito. que absurdo. O ar está rarefeito. Então, Ninguém nunca falou isso, mas Não, tudo bem. eu tô diferença de pressão não tem Não, vácuo em lugar nenhum. você fala Não, isso nunca quando você... falei isso, só se eu tava Não, bêbado no dia. Não, você fala Não. isso quando você assume que o menos denso está Escuta, acima. Escuta. O menos Se o denso mais está acima é uma denso mistura estivesse de acima, ar com nada, ar Nas com vácuo. medições de 100, 150 km por hora do vento, por que você não vê as pessoas sendo jogadas do alto do Monte Everest? Porque apesar da velocidade ser alta, a densidade é tão baixa que você não tem força suficiente para jogar as pessoas. Senão ia todo mundo ser atirado do alto do Monte Everest. Quando você que é vento olha- de 100, 150 km por hora. Quando você Então olha... você viu como nada na Terra plana bate com a realidade? Tá apelando, Mas tá né? apelando. Tudo que a gente usa. Tá apelando. Não, lógico que você tem. No Monte Everest, os ventos que existem são reais. Se tu montar tua barraca lá, tu vai ver ela chacoalhar pra caramba. No alto do Monte Everest, Claro. o pessoal chega, tá? E se tivesse uma densidade maior, com ventos de 150 quilômetros, as pessoas iam ser jogadas pra longe. E seriam mesmo, por isso que eles não sobem lá, sobem o que só eu acabei durante de uma falar, semana, meu Deus do 2 céu. por ano. E quando você Quem tem que vai lá todas fazer as esse coisas que experimento? estão lá, tá? O pessoal bota bandeira e tal, não são jogadas fora por quê? Quando esses ventos têm. O vento é extremamente forte e não tem como tu impor. Ele é rápido, não é forte, porque não tem massa. É como se ele não fosse forte, ele não ia chacoalhar as barracas, tu não ia você vê sentir o as barracas sensor. geralmente mais embaixo, onde a pessoa acampa pra depois subir. Não, porque não tem condições de montar uma barraca. Lá em cima E existe muito vento. 150 Muito... km por hora, com a densidade maior do que tá aqui, não tem... Que barraca que Não, ia... não, porque ia a ser viscosidade... Que barraca absurda que seria Não, essa. porque a viscosidade lá, ela é... A Não- viscosidade lá, ela é menor. Mas se não tá mais frio? Sim, Então se tá mais frio a viscosidade, Não, tem que isso ser é só pra maior. líquido. Não, pra Não, gás é menor. inversamente. Nós. é o oposto. É o Mas- oposto. A regra muda para isso aí que você acabou de definir é no caso do líquido. No caso da atmosfera dos gases, é o contrário. É menos viscoso. Tá, você não É tá... por isso que eu falei do exemplo do jogador de futebol, que tem Tá. dificuldade lá da pressão. Tem tudo a ver com isso. Tem todas essas Sim, porque variáveis. ele tem menos ar pra respirar. Porque Não é- justamente não, a não, densidade não, é menor. Não, pressão. Não é a questão. A questão não é ter mais... A questão não é se tem mais matéria ou menos matéria. A questão se volta para isso. É a questão da pressão. É o diferencial de pressão que ocorre. Então, mas é que tá. A pressão vai estar relacionada à força. Você pode ter a pressão que for. Se não tem matéria, não tem ar pra você Mas respirar... lá em cima tem matéria pra caramba. Olha o Monte Everest, olha os ventos que tem lá. Tem matéria pra caramba lá em cima. Tá mais denso, tem matéria pra caramba, Jesus, pô. Maria José, tá mais Mas denso. assim, não, mas É eles- mais os denso ventos e chegam menos- nessa Não, eu não sou eu velocidade. que tô falando. Todo mundo sabe que tem vento no Everest, Sim, mas né? tem, Sim, os mais ou ventos menos chegam nessa tem. velocidade e Não. realmente se o vento, Não. se o vento chegar a 150 km por hora e tal, vento pesado, né, porque o ar é mais denso,
realmente as pessoas deviam ser arremessadas de lá. Então, mas As aí que tá, barracas ninguém vai subir lá pra arrancadas. fazer isso daí, pô. Quando eles só tem uma janela de tempo no meio do ano, acho que é 2 semanas que eles têm para poder subir o Everest. Por favor, Você todo tem mundo vento sabe aqui também, que tem então, de fortes. tempos em tempos que as pessoas podem subir até lá e fazer É a quando caminhada. tem menos vento, essa época, quando tem menos, um pouco mais quente. Isso é né? uma coisa óbvia. Então, os ventos lá são registrados os ventos mais rápidos de todo mundo.